Da República Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, dia 21, o decreto sobre o controle responsável de armas. O decreto que restringe o acesso às armas e modifica competências foi abordado pelo ministro da Justiça durante o evento. De acordo com Flávio Dino, o novo conjunto de regras termina com armamentismo responsável. As principais alterações dizem respeito à redução de armas e munições acessíveis para civis, entre eles caçadores, atiradores e colecionadores, retomada da distinção entre as armas de uso dos órgãos de segurança e as armas acessíveis aos cidadãos comuns. A norma também decreta o fim do porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores, restrições a entidades de tiros desportivos, redução da validade do registro de armas de fogo e a migração progressiva de competência referente às atividades de caráter civil envolvendo armas e munições para a Polícia Federal. Veja o que muda ponto a ponto. Bom pessoal, então aqui o primeiro parágrafo fala sobre redução de quantidade de armas e munições acessíveis para civis e defesa pessoal. Antigamente, cada civil podia ter até 4 armas de uso permitido, sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade, com possibilidade de ampliação do limite, até 200 munições por arma por ano, que chegou até 600 munições. Agora, com o novo decreto assinado pelo presidente Lula, cada civil poderá ter até 2 armas de uso permitido com comprovação da efetiva necessidade, até 50 munições por arma por ano. Ou seja, vai poder ter as armas ainda, tá pessoal? Não ficou proibido, vai poder ter 2 armas, só que agora precisa da comprovação da efetiva necessidade. Ou seja, se você sofreu ameaça, se você trabalha com segurança pública, os advogados aí que trabalham com isso, para tirar o porte de todos, sabem como que faz aí, então precisa comprovar efetiva necessidade, tá bom? Os caçadores, atiradores e colecionadores, antigamente eles podiam ter até 30 armas, sendo 15 de uso restrito, até 1000 munições por arma de uso restrito por ano, 15.000 ao ano, ou seja, 15 armas, 15.000 munições ao ano, até 5.000 munições por arma de uso permitido por ano, 75.000 se ele tivesse 15 armas, ou seja, e agora vai ficar até 6 armas, de 30 cai para 6, até 500 munições por arma por ano. Necessidade de autorização do IBAMA também, tá pessoal? Isso aí são os caçadores. Os colecionadores, eles vão poder ter, antigamente eles podiam ter até 5 armas de cada modelo, vedadas, proibidas, as automáticas, não portáteis ou portáteis semiautomáticas, cuja data de projeto do modelo original tenha menos de 30 anos. Ou seja, agora eles podem ter até 1 arma de cada modelo, tipo, marca, variante, calibre e procedência. Vedada as automáticas e as longas semiautomáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote de fabricação tenha menos de 70 anos, ou seja, não pode ser arma tão antiga, E aí então, os atiradores esportivos, no antigo decreto, eles podiam ter até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, até 1000 munições por arma de uso restrito, 30.000 ao ano, até 5.000 munições por arma de uso permitido por ano aí, ou seja, 150.000 ao ano se tiver as 30 armas aí, até 20 quilos de pólvora também, os atiradores desportivos. Agora, com o novo decreto, fica definido 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses, até 4 armas de fogo de uso permitido, até 4.000 cartuchos por ano e até 8.000 cartuchos .22 LR ou short por ano. Aqui o novo decreto também, pessoal, fala sobre a retomada da distinção entre as armas de uso dos órgãos de segurança e as armas acessíveis aos cidadãos comuns, ou seja, o programa de recompra, e ficou definido de armas de uso permitido e restrito. Foram feitas definições. Antigamente, as armas que eram de uso restrito às forças de segurança
incluindo as pistolas a 9mm, a .40 e a .45 ACP, passaram a ser acessíveis ao cidadão, poderiam ser compradas. E houve um impacto na revisão de pena de condenados por posse e porte de armas de uso anteriormente restrito, que passaram a ser de uso permitido. Ou seja, quem aí foi preso com essas armas, depois foram soltos. É o que dizem aqui, né? Tiveram a revisão de penas dos condenados que tiveram essa posse ou esse porte de armas de fogo aí. Como que vai ficar agora, tá? Retomada dos parâmetros de 2018 para limites de armas curtas, ou seja, a pistola 9mm, .40 e .45 voltaram a ser de uso restrito. As armas longas de alma lisa semiautomática passaram a ser restritas também. E o importante nisso tudo é que serão garantidas a posse e a possibilidade de utilização dos acervos adquiridos sobre a regra anterior, atendidos os critérios da concessão do registro e do apostilamento da atividade. Isso é o que diz aqui o decreto. Gente, o decreto também põe fim no porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores. Antigamente, aí no antigo decreto, eles tinham a garantia do porte de trânsito de uma arma de porte municiada, apostilada ao acervo de armas de caçador ou atirador desportivo, para a defesa de seu acervo no trajeto entre o local de guarda autorizado e o da prática de atividade. Ou seja, ele podia andar armado e municiado para que fosse feita a proteção do seu acervo, da sua própria arma, né? Então ele, caso alguém fosse roubar, ele podia utilizar a arma dele para proteger sua própria arma, né? E que fosse roubada e caísse em mãos erradas. Agora, pessoal, emissão da guia de tráfego aos colecionadores, aos atiradores, aos caçadores e aos representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional, para transitar com as armas de fogo, registrada em seus respectivos acervos. Ou seja, precisa emitir uma guia de tráfego, tá? Devidamente desmuniciadas em trajeto pré-estabelecido, por período pré-determinado e de acordo com a finalidade declarada no correspondente registro. Ou seja, aí ele não vai poder mais estar com a arma municiada e ele vai ter que emitir uma guia de tráfego mostrando o local, o caminho, de onde ele vai sair, de onde ele vai chegar com essa arma, tá bom? Restrições às entidades de tiro desportivos. Vamos ver aqui como era antes e como vai ficar agora. Ausência de critérios expressos de restrição quanto à localização de entidades de clube desportivos ou funcionamento 24 horas. As leis municipais de ordenamento urbano não necessariamente abarcam essa problemática. Aumento no número de clubes de tiro de trânsito de pessoas com arsenais nas cidades passam a suscitar preocupação sobre os impactos do funcionamento dessa atividade, sobretudo nas proximidades de escolas, que em muitos casos também são locais de votação em período eleitoral. Antigamente tinha essa ausência, né, de critérios expressos, e agora vai ficar diferente, tá? Ficam incluídos os seguintes requisitos de segurança pública na análise para concessão de registros às entidades de tiro desportivos e às empresas de serviço de instrução de tiro. Tá? Então, nesse caso, distância superior a 1 km em relação a estabelecimentos de ensino público ou privado. Não vai poder ter mais, viu, pessoal? Perto de escola, perto de estabelecimentos públicos, né? UBSs, escolas, como já falou aí, no mínimo aí também prefeituras, né? Departamentos públicos aí. O cumprimento das condições de uso e armazenagem das armas de fogo utilizadas no estabelecimento. O funcionamento entre as 6 e 22 horas, né? Proibição dos clubes de tiro 24 horas. Não vai poder ter mais esses clubes de tiros aí abertos 24 horas. Ou seja, no horário comercial aí até as 10. Os estabelecimentos em conformidades com os itens 1 e 2 terão um prazo de 18 meses para adequação. Ou seja, quem for multado aí tem 1 ano e meio para se adequar conforme esse novo decreto.
Reforço do caráter excepcional de caça, abate de fauna exógena. Então aí os animais exógenos vão ter aí algumas mudanças também. A despeito do aumento do número de caçadores, o número de cidades com abate de javali, espécie autorizada para manejo, saltou de 698 em 2017 para 2010 em 2022, ou seja, triplicou aí o número do manejo aí de javalis, né? Instrumentização do abate de fauna exógena para a prática de caça esportivas, proibida no país. Fiscalizações realizadas indicam soltura intencional do javali para viabilizar caça. Ou seja, o que está dizendo aqui é que eles podiam fazer, né, a soltura para viabilizar a caça. Você poderia criar e soltar depois para você mesmo caçar. Ou seja, agora vai ficar assim: caça excepcional, autorização de abate imprescindível de fauna invasora mediante apresentação de. Se você quiser fazer a caça, você vai ter que ter em mãos documento comprobatório da necessidade do abate da fauna invasora, expedido pelo IBAMA, indicando ao menos espécie exógena, o perímetro abrangido, autorização dos proprietários de imóveis localizados no perímetro referido na linha B, as pessoas físicas interessadas em executar a caça excepcional, o prazo certo para o encerramento das atividades, especificação das armas de fogo apropriada para o abate da espécie invasora e do quantitativo de munição necessária à execução do manejo, limitada a 2 armas de fogo de uso permitido e 600 munições. Ou seja, o que está dizendo aqui, pessoal, é que esses javalis aí só vão poder ser abatidos caso eles estejam comendo lavouras, estejam invadindo casas, estejam invadindo propriedades, fazendas, aí está destruindo plantações, destruindo áreas do agro também, né? E as pessoas que forem fazer o abate precisam estar encaixados dentro da lei aí do novo decreto também com as armas, ou seja, vai ter que ter a especificação da arma de fogo e vai ter que ter também um documento que você necessita fazer esse abate, tá? Gente, aqui também está dizendo a redução da validade dos registros de arma de fogo. Ou seja, antigamente um registro aí valia por 10 anos, agora ele vai ficar 3 anos para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional. 5 anos para registro concedido para fins de posse e caça de subsistência. 5 anos para empresas de segurança privada. Indeterminado para os integrantes da ativa, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, policiais penais, polícia civis, polícia da Câmara e Senado, das GCMs, da ABIN, guardas prisionais, do quadro efetivo do Poder Judiciário e Ministério Público no exercício de funções de segurança, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, dos auditores fiscais e analistas tributários. Importante, né? As empresas de segurança privada e as instituições elencadas em 4 deverão realizar a avaliação psicológica de seus integrantes para o manuseio de arma de fogo a cada 3 anos, tá? Então as empresas aí vão ter que estar fazendo aí o teste psicológico nos seus guardas, nos seus funcionários a cada 3 anos, tá? Aqui também fala sobre a migração progressiva das competências referências às atividades de caráter civil, envolvendo armas e munições para a Polícia Federal. O que diz aqui, pessoal, é que antigamente quem fazia essa fiscalização era o Exército, tá? O comando do Exército exerce as competências associadas à definição, normatização e fiscalização das atividades de caça, tiro desportivos, colecionamento de esportivos, colecionadores e das entidades de tiro desportivos. Ou seja, agora quem vai ficar responsável por tudo isso é a Polícia Federal, que vai passar a exercer competências das atividades de caráter civil
envolvendo armas e munições, incluindo as definições, padronização, sistematização, normatização e fiscalização de atividades e procedimentos mediante acordo de cooperação entre Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Defesa. Bom, pessoal, então isso aí é um novo decreto assinado pelo presidente Lula e ministro da Justiça Flávio Dino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal, apoie o nosso projeto aí. E espero que estejam gostado e fiquem esperando, aguardando ansiosamente os próximos vídeos do canal aí. Tá ok? Até a próxima e fui!